E aí, já descansaram? Então, vamos embora. Continuar aqui. Então, ó, o que aconteceria se um pedaço de fio de cobre fosse submetido a uma carga positiva em um extremo e uma carga negativa no outro? Então, preste atenção. Imagine que isso aqui é um pedaço de um fio de cobre e aí eu coloco uma carga positiva de um lado e uma carga negativa do outro. A gente viu que um fio de cobre é um fio condutor, não é isso? Então, se ele é um fio condutor, ele é um fio que tem muitos elétrons, certo? Os elétrons estão aqui, ó, livres no meio desse fio. Então, se eu coloco uma carga positiva de um lado e uma carga negativa do outro, o que é que vai acontecer? Em sala, vocês já teriam respondido milhões de coisas, né? Mas como eu tô aqui sozinha, eu vou ter que responder para vocês. Ó, a gente viu que as cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Não foi isso? Foi. Olha aqui para essa minha figura. Se eu tenho vários elétrons aqui nesse fio, que são cargas negativas, eles vão tender a se afastar desse lado do fio, porque negativo com negativo vai se afastar, e vai tender a correr todo mundo para esse lado aqui, gente, porque aqui tem uma carga positiva. Então, os elétrons vão tentar ficar próximos desse polo aqui, desse polo positivo, e se afastar do polo negativo. E aí, ó, o resultado integrado é uma movimentação, um fluxo de elétrons através de um condutor entre o polo negativo e o polo positivo. Então, quanto mais elétrons tiver aqui, mais eles vão se afastar deste polo e se aproximar do polo positivo. Aqui é só para a gente lembrar, ó. Eu tenho o núcleo, né, com prótons e elétrons, tenho as órbitas e os elétrons aqui nas órbitas. Esse elétron aqui, ó, a gente pode chamar de elétron preso, porque ele está muito próximo do núcleo e a força que esse núcleo vai exercer sobre ele é uma força muito grande. Ou seja, dificilmente esse elétron vai sair daqui, certo? Já esse elétron aqui, que está na última camada, a gente pode chamar de elétron livre, porque a força que atrai ele, certo? A ficar nessa camada é uma força menor pela distância que ele está do núcleo. Então, esse elétron aqui é mais facilmente deslocável para outro átomo, ok? Ó, vamos ler o que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Os elétrons livres se deslocam de um átomo para outro de forma desordenada nos materiais condutores. Então, esse elétron aqui, em um material condutor, em um fio de cobre, por exemplo, ele vai sair desse átomo e vai para outro átomo, certo? E aí, ó, a gente tá vendo aqui um deslocamento de elétrons. Esse deslocamento aqui, a gente pode considerar ordenado ou desordenado? E aí, o que vocês acham? Essas setinhas aqui, ó, são as direções para onde esses elétrons estão indo. Então, como essa direção aqui está toda louca, toda misturada, isso aqui é um movimento desordenado, certo? Quando é que eu tenho um movimento ordenado, professora? Quando eu coloco um polo positivo de um lado e um polo negativo do outro, porque aí todos esses elétrons tendem a se afastar desse lado e a se aproximar desse lado. E aí eu ordeno os meus elétrons, eles vão todos em um sentido. Isso aqui é o que a gente chama de movimento ordenado dos elétrons. E esse é o conceito de corrente elétrica, gente. Então, quando a gente tem um polo positivo de um lado, um polo negativo do outro e um fluxo de elétrons saindo de um canto do fio para outro do fio, a gente tem corrente elétrica. Lembrando que, olhem essa figura que maravilhosa. Lembrando que sinais iguais se repelem, sinais opostos se atraem. Então, não esqueça, a gente precisa disso para entender o conceito de corrente, certo? Sinais iguais se repelem e aí tanto faz, ó, ser positivo com positivo, negativo com negativo, e sinais contrários se atraem. E aí, ó,
de uma forma mais técnica, a gente pode conceituar a corrente elétrica como a movimentação ordenada de cargas elétricas num condutor. Então, eu sempre falo que esses conceitos de corrente, tensão, resistência, que a gente vai ver mais na frente, o de corrente que a gente está vendo agora, todos esses conceitos têm uma palavra-chave, certo? E aí, quando eu perguntar para vocês, me digam aí o que é corrente elétrica. Vocês, para lembrar do conceito, vocês vão ter que lembrar de uma palavra-chave. E a palavra-chave do conceito de corrente elétrica é ordenada, gente. Porque se esse movimento for desordenado, não é corrente elétrica, certo? Então, nunca mais esqueçam que corrente elétrica é a movimentação ordenada de cargas elétricas num condutor. E aí, haverá um fluxo contínuo enquanto as cargas positiva e negativa estiverem presentes. Se eu tirar lá daquele fio que eu mostrei no exemplo, se eu tirar aquela carga positiva de um lado e a carga negativa do outro, os elétrons vão ficar todos desordenados novamente. Então, eu não tenho mais corrente elétrica, ok? E aí, novamente, lembrando a vocês o conceito de eletricidade. É o fluxo de elétrons de átomo para átomo em um condutor. Aqui, eu tenho novamente o mesmo exemplo, né, com outra figura, de um fio de cobre, os elétrons aqui dentro, e eu tenho de um lado carga positiva e do outro carga negativa. E aí o fluxo vai ser nesse sentido, nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Eles vão se afastar das cargas negativas e se aproximar das cargas positivas. A gente já conceituou corrente elétrica. Então, agora a gente tem que aprender qual é a unidade de medida de corrente elétrica, certo? A unidade de medida de corrente elétrica, gente, é o ampere. Então, não esqueçam. Professora, como é que eu meço corrente elétrica? Em que unidade eu meço corrente elétrica? Em ampere, sempre. E aí, essa unidade, ela vai ter algumas adjacências, certo? Aqui eu tenho uma escadinha de conversão de unidades, conversão. Então, eu vou ter no centro da minha escadinha o ampere. Se eu subir um degrau, eu tenho quiloampere. Se eu subir outro degrau, eu tenho mega ampere. Do ampere para baixo, se eu descer, eu tenho miliampere. Se eu descer de novo, eu tenho microampere. Professor, e como é que a gente faz essa conversão? Aqui é tudo ampere, certo? A gente aqui está medindo só corrente elétrica. O que está mudando é a grandeza dessa minha unidade. Ela pode ser em megaampere, quiloampere, ampere, miliampere ou microampere. E aí, para mudar de um degrau para outro, eu tenho que olhar para essas setas laterais, Toda vez que eu for subir um degrau, gente, eu vou dividir por 1000. Toda vez que eu vou descer um degrau, eu vou multiplicar por 1000. Então, preste atenção, a nossa conversão ocorre dessa maneira, certo? Eu tenho dois exemplos aqui para vocês. O primeiro, eu tenho 2 miliampere, eu estou aqui, nesse degrau, e ele quer que eu transforme para ampere. Então, saindo desse degrau de miliampere para ir para esse degrau aqui, de ampere, eu vou fazer o quê? Se eu vou subir, então eu divido por 1000. E aí, isso aí é direto lá na nossa calculadora, 2 dividido por 1000. Isso aqui vai me dar 0,002. Já está aqui a resposta para vocês. No outro caso, eu tenho 6 quiloamperes. Eu estou nesse degrau aqui, Se eu quero descer, pessoal, se eu quero descer para ampere, eu vou multiplicar por 1000. Direitinho lá na minha calculadora. 6 vezes 1000, 6.000. É a resposta que vocês têm aqui. Primeiro, 0,02. No segundo, 6.000 amperes.
a conversão ocorre dessa maneira, certo? Qual é o aparelho que a gente utiliza para medir corrente elétrica, gente? É o amperímetro. E aqui eu dei duas informações para vocês. Primeiro, o aparelho que a gente usa para medir corrente elétrica, que é o amperímetro. E a segunda informação é que corrente elétrica, ó, ela é medida em ampere, mas o símbolo dela é a letrinha I maiúscula, certo? Então, quando vocês verem um I maiúsculo nas nossas próximas fórmulas que a gente vai utilizar, é sempre corrente elétrica. Aqui vocês têm um exemplo de um amperímetro, um modelo analógico, um pouco antigo. E aí vale lembrar que, quando utilizado, o amperímetro ele deve ser ligado em série com o circuito, certo? Quando a gente for ver a questão dos circuitos em série, em paralelo, vocês vão entender melhor essa parte. E quando formos fazer a prática também, vocês vão entender como é que a gente liga o amperímetro em série no circuito. Não se preocupem com isso, certo? Aqui, ó, nem tinha lembrado que eu tinha esse esquema. Eu tenho aqui uma bateria, fiação e uma lâmpada, certo? Dizer que eu tenho que ligar o amperímetro em série é que a minha corrente vai ter que passar pelo amperímetro para que ele meça, certo? Então, eu abro o meu circuito, instalo o meu amperímetro e aí a corrente vai passar por ele, passa pela lâmpada, volta para a bateria. Quando eu falo em série, eu falo disso aqui. Vai ficar mais claro na prática, não se preocupem. E aí a gente entra na parte da intensidade da corrente elétrica. E aí, ó, a gente entende por intensidade de corrente elétrica a quantidade de elétrons que fluem através de um condutor durante um certo intervalo de tempo. A quantidade de elétrons que fluem através de um condutor durante um certo intervalo de tempo, representado por essa fórmula aqui, gente. Onde esse Q, delta Q no caso, é a variação de carga medida em coulombs, esse Czinho aqui é coulombs, e esse T, ó, delta T, é a variação do tempo medido em segundos. E é corrente, né? Eu lembro que eu falei que o símbolo da corrente elétrica é o I. Então, é isso. Essa fórmula, ó, é a que a gente usa para descobrir a intensidade de corrente elétrica. Lembrando que, presta atenção, toda vez que eu for utilizar essa fórmula, eu vou utilizar a carga em coulombs e eu vou utilizar o tempo em segundos. Se eu mudar qualquer uma dessas minhas duas unidades, eu não vou encontrar a corrente em ampere, certo? Se eu usar certinho aqui, ó, em coulomb e em segundos, eu acho a minha corrente em ampere. E aí a gente tem nosso primeiro exemplo. Então, esses exemplos eu aconselho vocês a fazerem junto comigo durante o vídeo, certo? Ou então fazer sozinho depois, praticar, porque a prática leva à perfeição, é isso? Isso, a prática leva à perfeição. Então, quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão entender o que a gente está estudando. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, a gente diz que pela seção de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade de corrente elétrica em amperes é igual a quanto? Então, ó, antes de a gente começar a resolver nossa questão, a gente tem que identificar os dados que a gente tem no nosso exemplo, ok? Então, ó, eu falei que pela seção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs. O que são 12 coulombs? Na forma que a gente acabou de ver, 12 coulombs é a carga, certo, gente? É a variação de carga. E aí, para calcular a intensidade de corrente, né, eu vou usar essa fórmula que vocês estão vendo. E aí, eu disse para vocês que isso aqui era a variação de carga e isso aqui era a variação de tempo. Para calcular a intensidade de corrente, eu preciso da carga, que eu descobri aí que foram 12 coulombs, e preciso desse tempo aqui, gente. Na questão, que tempo é esse?
Vocês já conseguiram identificar? Com certeza, sim. Esse tempo é 1 minuto. Ele fala que a cada 1 minuto passam 12 coulombs. Então, eu já achei o ΔQ, ó, que é 12 coulombs. E também já achei o ΔT, que é 1 minuto. Posso resolver essa questão? Não. Por que que eu não posso? Alguém aí está lembrado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Isso, alguém já respondeu. Intensidade de corrente é medida em amperes. Para eu encontrar essezinho aqui, essa intensidade de corrente em amperes, eu preciso que a carga esteja em coulomb, e aí ela já está, ok? Mas preciso que o tempo esteja em que unidade, gente? Segundos. E nesse caso aqui, ele está em minutos. Então, antes de eu de eu completar essa questão, eu tenho que transformar esse minuto em segundos. Então, ó, 1 minuto, não precisa fazer conta, a gente sabe que é 60 segundos, certo? Então, converti os minutos em segundos. Posso resolver essa questão agora, professora? Pode, é só colocar os valores na equação. Eu sei que ΔQ vai ser 12 e sei que ΔT vai ser 60. Então, ó, a minha fórmula vai ficar dessa maneira: 12 dividido por 60. Fazendo aqui na calculadora, gente, 12 dividido por 60, eu vou achar 0,2. Só para ninguém me fuzilar depois. 12 dividido por 60 é igual a 0,2. É o que a gente achou aqui. 0,2. Esse valor é a nossa intensidade de corrente. Se no meu fio passam 12 coulombs a cada minuto, a intensidade de corrente elétrica desse fio é de 0,2 amperes, certo? E aí, como a gente usou a carga em coulomb e o tempo em segundos certinho, a gente achou o resultado em amperes, ok? A corrente elétrica fornecida a um circuito consumidor pode ser contínua, que a gente representa por CC, ou alternada, CA, corrente alternada, sendo que neste último caso, ela ainda poderá ser monofásica ou trifásica. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra como funciona a corrente contínua, ó. Ela é constante durante o tempo. Eu tenho aqui corrente e aqui tempo, na ordenada corrente e na abscissa tempo. Então, com o passar do tempo, a corrente não se altera. Esse aqui é o exemplo de corrente contínua, certo? Se eu for falar de corrente alternada, eu vou ter dois tipos. Primeiro, a monofásica. Mono é fásica vem de fase, então uma fase, certo? E aí, ó, ora ela é positiva, ora ela é negativa. Durante o tempo, ela vai se alternando com o passar do tempo, ok? Por isso que ela é alternada. E aqui, na corrente alternada trifásica, que é a corrente que a gente tem na rede elétrica, né? Eu falei para vocês que eu dou aula para eletricidade automotiva, e aí no automóvel, quando a gente fala da bateria do automóvel, a gente fala desse primeiro caso aqui, de corrente contínua, certo? Mas, para vocês de eletro, como vão trabalhar mais com o sistema de rede, de rede elétrica, a gente fala da corrente alternada. E aí, ó, nesse caso, na trifásica, pessoal, eu vou ter 3 fases, como o próprio nome diz, trifásica, de 3 fases, só que essas fases, ó, elas não se encontram. Então, vocês podem prestar atenção que, durante o tempo, elas vão se alternando entre positiva e negativa, as 3, ó, certo? Mas elas saem de locais diferentes, por isso que elas não se cruzam, elas não se sobrepõem, se cruza, mas não se sobrepõem. Ó, nessa primeira aqui, que é a fase T, ela sai do positivo. Estão vendo aqui, ó? Ela sai do positivo, aí desce para o negativo, positivo e assim sucessivamente. A fase S, ela sai do negativo. Ela sai do negativo, sobe para o positivo, negativo e assim sucessivamente. E a última, ó, a fase R, ela sai do zero. Então, zero, positivo, negativo. Por isso que essas fases não se sobrepõem, certo?
sistema trifásico, mas as fases não se sobrepõem. Tem um videozinho que eu quero mostrar para vocês, que mostra a diferença da corrente contínua e da corrente alternada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Marcos Aba Matemática. Eu sou o Ricardo e gostaria de convidar a todos a conhecerem o canal Matemática Genial. Hoje vamos aprender sobre corrente contínua e alternada. Você sabe qual a diferença entre corrente contínua e alternada? Pessoal, na corrente contínua, os elétrons se movimentam num único sentido e com intensidade constante. Na corrente alternada, o sentido da movimentação dos elétrons é invertido constantemente. Essas duas formas de corrente estão presentes em nosso cotidiano. Circuitos elétricos de automóveis, circuitos internos de computadores, rádios de pilhas e telefones são exemplos de circuitos que funcionam com corrente contínua. No entanto, qualquer aparelho elétrico ligado à rede elétrica pública é alimentado com corrente alternada. A diferença básica entre os dois tipos de corrente está no tipo de tensão elétrica associada a cada uma delas. Se a corrente elétrica for contínua, a tensão gerada será constante. E se a corrente elétrica for alternada, a tensão gerada será variável no tempo. Agora uma perguntinha. Quando qualquer aparelho ligado em uma tomada, seja 110 volts ou 120 volts, ele é alimentado com uma corrente alternada. Entretanto, o circuito do computador, por exemplo, funciona com corrente contínua. Então, como isso é possível? Bom, pessoal, isso é possível pois dentro das CPUs dos computadores há uma fonte de alimentação que modifica o tipo de corrente, de alternada para contínua, além de abaixar a tensão da alimentação. Então, galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Professor Marcos e também no canal Matemática Genial. Pronto. Então, vocês conseguiram aí ver basicamente a diferença, né? Ele falou sobre o uso da tensão alternada, da tensão variável no tempo, né? No caso da corrente alternada, e da tensão constante, certo? A gente vai ver os conceitos de tensão nas próximas aulas. Então, o conceito de corrente elétrica, quando a gente fala que o aparelho utilizado é um amperímetro, vocês dizem assim, professora, mas eu trabalho com multímetro. E aí, tá certo? Tá ok, porque o multímetro, como o próprio nome diz, ele é multi, ele consegue medir várias grandezas, não só a corrente elétrica, certo? Então, uma das grandezas que o multímetro mede é a corrente elétrica, então tá ok. Mas se eu quiser um aparelho específico para a corrente elétrica, eu vou usar um amperímetro. E aí, quais os cuidados na utilização do amperímetro? Primeiro, a graduação máxima da escala deverá ser sempre maior que a corrente máxima que se deseja medir. Então, vamos dar o exemplo do multímetro, que é mais comum. Se eu estou trabalhando com multímetro lá, eu vou ter uma escala, né, de corrente, e aí vou ter 20 amperes, 200 amperes, por exemplo. Se eu quero trabalhar um sistema de medição que vai variar entre 200 amperes, por exemplo, eu tenho que entre 20 amperes, por exemplo, eu tenho que trabalhar numa escala acima, certo? Então, eu vou usar a de 200 amperes. Gente, lembrando que 200 amperes é muita coisa, tá? Eu tô dando um exemplo aqui para ficar mais claro, sem usar as adjacências da unidade. Tem uma aula nossa que vai falar um pouco sobre choque elétrico. Vocês já devem saber um pouquinho, mas é importante todo mundo ter conhecimento. E aí tem uma aula que fala um pouco sobre choque elétrico. E aí vocês vão se ligar na grandeza do que é a amperagem. Por isso que a gente utiliza muito o conceito de miliampere, microampere, certo? Porque 20 amperes mesmo é muita coisa já. Para levar um choque e morrer é ligeiro. Quando for falar sobre choque elétrico vai ser bem interessante. Procurar utilizar uma escala onde a leitura da medida efetuada seja o mais próximo possível do meio da mesma. Ajustá-lo sempre no zero para que a leitura seja correta. Então, é bom verificar se o multímetro está medindo corretamente.
obedecer à polaridade do aparelho, né? Ó. Se o mesmo for polarizado, o polo positivo do amperímetro ligado ao polo positivo da fonte e o polo negativo ao polo negativo do circuito, certo? Então, funciona dessa maneira. Eu vou encerrar por aqui a nossa aula de hoje. Quando a gente for fazer a aula da próxima semana, do próximo sábado, a gente já começa com uns exercícios legais sobre intensidade de corrente e sobre conversão de valores, que foi o que a gente viu hoje, certo? Então, pessoal, estudem, façam a atividade agora, para não esquecer já, e até a próxima aula.